Olá, o Tá na Rede volta hoje a falar de consciência, mas nós vamos falar da transição deste presente para o futuro, o que chamaremos de despertar. Nós vamos focar nesta etapa histórica não apenas nas transformações tecnológicas e organizacionais, mas muito nas transformações sociais da consciência e na identidade humana. Ulrich Beck, no seu livro Metamorfose no Mundo, nos fala da lagarta. A lagarta sabe que vai se transformar numa borboleta? Com relação à nossa visão de futuro, nós estamos como a lagarta antes da metamorfose. O que vai perecer não é o mundo, é a nossa visão do mundo. No presente, controlamos em boa medida a fome, as pestes e as guerras, graças a um enorme crescimento da economia, mas o custo planetário e as desestabilizações ambientais têm saldo assustador. A crise pela qual a humanidade passa no momento não é apenas uma crise econômica, há também uma crise de consciência. Edgar Morin nos diz que a crise da humanidade é a que não consegue se tornar humanidade. Ela reflete que a globalização é a melhor e a pior das coisas. A pior porque permitiu à nossa civilização a construção de uma destruição ao mesmo tempo que nos proveu de tecnologias salvadoras. Yuval Noah Harari, em seu livro Homo Deus, delineia um futuro próximo em que os limites da vida humana serão progressivamente ampliados, tanto graças aos avanços da medicina como às técnicas de informática e dados. E sobre a felicidade, Harari nos fala que os biólogos pesquisam substâncias cerebrais que possam nos prover de prazer e bem-estar. A psicologia estuda comportamentos sociais e familiares, objetivando felicidade e harmonia. As novas gerações estão associando felicidade a um sentimento de utilidade no trabalho e no próprio ser. Porém, isso será para todos? Um algoritmo é uma sequência finita de instruções. O ser humano opera com algoritmos naturais. Na atualidade, a capacidade das tecnologias de processar algoritmos poderão nos transformar radicalmente. O humanismo moderno desacopla inteligência e consciência. Ampliamos a capacidade de processamento ou a capacidade de compreender e aprender os algoritmos e os processamentos de dados que movem a vida humana é muito maior. E permitimos maiores e mais profundas interferências no ser humano, até mesmo a sua superação. A mesma tecnologia que nos diviniza poderá tornar-nos irrelevantes, pois a própria técnica se tornaria um Deus e os humanos seriam um acessório dela. No presente momento, a autoridade não é mais a natureza, Deus ou o próprio ser humano, mas o conhecimento, a informação. A nova autoridade vai estar na informação, nos algoritmos, no processar a informação. Hoje jogamos a nossa vivência nas redes para que elas sejam processadas e façam sentido para nós. Existe um grande algoritmo que vai processar tudo. O técnico humanismo é amplificar os poderes do ser humano. A partir daí teremos uma raça de novos humanos. O código genético vai ser escolhido para ser o melhor. Vamos ter menos doenças, o cérebro será mais aperfeiçoado e isso tudo são promessas. Harari nos diz que aparece uma nova religião ou crença, o dataísmo. Será colocar informações no sistema sobre tudo e todos. O importante será dar poder e exploração ao Big Data. O Google vai saber mais de nossa vida do que nós mesmos. Ele vai saber tudo sobre nós, onde morar, com quem casar, que produto usar e outras modernidades baseado no algoritmo que nós somos. O Sapiens sempre se achou superior aos animais e à natureza, mas nós somos muito próximos aos animais e dependentes da natureza. Será que este novo humano detentor deste conhecimento e desta informação respeitará os grupos menos assistidos? Porque com o progresso da ciência, uma massa de seres não será mais necessária, uma vez que robôs, algoritmos e inteligências artificiais darão conta do futuro. Essas pessoas inativas serão irrelevantes para o sistema. Recentemente, uma inteligência artificial analisou diversos casos de câncer do pulmão. As análises da inteligência artificial tiveram um índice de acerto de 90% dos casos, enquanto inteligências humanas, médicos, acertaram apenas 50% das vezes. Os algoritmos estão cada vez mais tirando o ser humano do mercado. Estamos às voltas com a criação maciça de uma massa não trabalhadora e não economicamente capaz de viver. Com o progresso da tecnologia, as novas drogas, sensores e muitas outras novidades poderão ser compradas por um número restrito de pessoas. Um contingente minúsculo de pessoas se elevarão a um novo nível de memória, de inteligência e de capacidades físicas sobre uma grossa maioria de pessoas em um nível muito abaixo e sem acesso.
Com o progresso da biotecnologia, a morte já não será para todos, mas poucos poderão pagar tratamentos que prolonguem sua vida, então vai haver um abismo entre poucos e muitos. O aprendizado de todas essas análises é que as discussões sobre ética são mais importantes do que nunca. Nós temos que sair do domínio das supermentes para o da consciência. Nossos algoritmos naturais não foram construídos para dar conta do fluxo de dados do século XXI. E agora nos defrontamos com um computador quântico. O Google afirma que seu computador quântico realiza em segundos algo que o mais potente computador atual demoraria cerca de 10 mil anos para fazer. Controvérsias à parte, isto é uma questão de tempo. O dataísmo aborda a experiência humana como função de mecanismos. Nós não somos mecanismos. O controverso dessa revolução é achar que a inteligência artificial é inteligência como a humana e também que o nosso algoritmo pessoal se sustenta em dados lógicos. Acabou então a criatividade humana, a intuição? Só processamos dados? Não. Nossa inteligência não é apenas um mega acúmulo de dados. O total de nossa inteligência extrapola os limites do corpo. Temos conexões que vão muito mais além. E elas não estão na mente ou na matéria. Elas têm de ser buscadas na consciência. O que é mais valioso, a inteligência ou a consciência? Vivemos uma crise existencial. Os aparatos ultramodernos nos convidam a raciocinar eticamente, porque o futuro já começou. Nós seremos imortais? Será que isso colabora com o nível de consciência que nós devemos ter? Como que nós vamos nos relacionar com as outras espécies do planeta? Teremos uma consciência universal nos conectando com todas as dimensões para além do universo? Teremos alguma visão para além de humana? Eckhart Tolle, em seu livro Despertar de uma Nova Consciência, diz que a raça humana se vê como herdeira de uma pretensa loucura. Tolle comenta que as manifestações coletivas de insanidade que se encontram na essência da condição humana realmente constituem a maior parte da história de nossa espécie. As religiões e tradições espirituais falam de pecado original. O ser humano chegou a feitos admiráveis na música, na literatura, pintura, arquitetura. Atualmente, a ciência e a tecnologia mudaram radicalmente nossas vidas. Configura-se um altíssimo grau de inteligência. Reconhecer não uma loucura inata do ser, mas as imperfeições que nossa civilização luta para transformar e chegar à sanidade é necessária. Um florescimento disseminado da consciência de nossa espécie não aconteceu até agora porque isso não era imperativo. Vivemos agora o desaparecimento e a superação de mitologias, ideologias e sistemas de crenças. E a essência da nova consciência está na transcendência do pensamento. Todas as promessas de vida em nossas mãos não serão de todos se não elegermos a ética como modeladora de nosso comportamento enquanto seres em sociedade. O despertar aparece quando sentimos uma leve angústia, uma sensação de que não nos encaixamos nesse mundo. Guerras, ameaças econômicas, volatilidades, etc. Muita coisa que nos ameaça, o mundo se tornou um peso. Aliás, o mundo se tornou ameaçador. Em contrapartida, os seres humanos de hoje partem para a contemplação da natureza como se a tivessem descoberto. Um forte amor por animais e outras espécies e a vontade de cuidar se maximiza. Isto é um indício de um despertar. Para isso se faz presente a empatia e o altruísmo, que podem ser observados em populações distantes de pontos onde ocorrem catástrofes e crimes hediondos, bem como guerras. Muitos buscam a natureza fugindo da ebulição das mentes e do excesso de informação, que o mais das vezes é um burburinho inútil. Para este conjunto de pessoas, ser é mais importante do que ter. Algumas sociedades discutem a alimentação sadia, inclusive a que não penalize os animais. O convívio com animais está aumentando nos burgos e muitos estão se deslocando para áreas rurais. O despertar do espírito do ser é a integração planetária. Mais do que a globalização que propiciou a conectividade entre povos, a integração vem a dizer da irmandade humana. Hoje em dia convivemos com mais pessoas culturalmente diferentes e a necessidade de assimilação por parte de alguns está vindo à tona. Muitos buscam ações simples, uma vida mais natural, menos artificial, uma espiritualidade não dogmática, não religiosa, aquela que busca uma consciência humana universal. Por mais que as pessoas falem que existem emersão de sombras, mas só existe sombra onde há luz. O nosso vídeo fica por aqui, esperando que realmente nós tenhamos conseguido induzir o despertar dessa consciência.